vários, né? Vários momentos da vida do Papa Francisco, mas quero lembrar três. Um deles, são três casos, na verdade. O primeiro caso foi quando o Papa Francisco estava celebrando e uma criança chorava muito, uma criança de uns 10 anos, chorava muito ali nas primeiras filas. E ele mandou chamar o menino, e o menino foi. Aí o menino disse assim para ele: o meu pai morreu fazem 10 dias. E eu estou muito preocupado porque o meu pai era ateu. Aí o Papa Francisco pergunta para ele: seu pai era um homem bom? O menino disse: meu pai era muito bom. E o Papa Francisco disse para ele: pois é, os homens bons, não tenha dúvida, estão ao lado de Deus. Depois, um outro caso aconteceu comigo. Eu estive no Vaticano em 2023, na comissão de pessoa idosa, com alguns outros deputados, para tratar do tema da pessoa idosa. E o Papa Francisco nos recebeu. E quando o cerimonial disse assim: vocês têm 5 minutos. E falou com o Papa: ó, 5 minuti. Aí o Papa disse assim: 5 non, 45. Então nos deu 45 minutos. E nós estivemos com ele durante todo esse tempo em que o Papa nos acolheu. E eu tive a grata satisfação de ser ouvido pelo Papa Francisco no momento que eu, me dirigindo a ele, disse assim: Papa Francisco, o senhor é latino-americano como eu. E lá na América Latina, nós usamos o anel de Tucum, que é o compromisso com os pobres. Aí ele me disse assim, balançando a cabeça, né, que conhecia a história, e aí estendeu a mão, Padre João. Estendeu a mão, eu tirei o meu anel, coloquei o anel no dedo do Papa, ele olhou o anel, beijou o anel e disse: é meu. E ficou com o anel para ele. Tenho fotografias do Papa com o anel de Tucum na mão. Talvez seja a única fotografia que a gente tenha do Papa Francisco com o anel de Tucum na mão. Que eu uso, que você usa, que o pastor Henrique usa, que a Élica usa, né? O compromisso com os pobres. E o último fato, que para mim ele é de uma dimensão extraordinária. Em 2019, o Papa construiu dentro da Praça de São Pedro um abrigo, Élica, para a população em situação de rua. Lugar para a população em situação de rua tomar banho, lavar sua roupa, ter espaço de convivência. O olhar do prefeito de Roma era de desespero. O Papa comprou uma briga, mas colocou ali dentro da Praça de São Pedro esse espaço de convivência da população em situação de rua. Eu, no mais profundo respeito ao Estado laico, às diferentes crenças religiosas e à não crença religiosa, também preciso falar um vento de esperança para o nosso tempo. Todas as instituições, insisto, todas as instituições têm suas contradições e limites, assim como todos os seres humanos têm as suas contradições e os seus limites. O próprio Papa Francisco falava, inclusive, uma qualidade dele. Mas, além disso, o seu compromisso radical com os pobres do planeta Terra, denunciando o acúmulo de riqueza em poucas mãos, o seu compromisso com os refugiados, as pessoas fugindo de situações de conflito, de guerra, e buscando um efetivo do acolhimento e não da indiferença, da paz e não da guerra, da partilha e não do acúmulo, e alguém que defendia os refugiados. Ele também falava, Padre João, sobre a tal crise humana. O que é a crise humana? Essa junção da crise social com a crise ecológica. E o Papa Francisco, com muita sabedoria, dizia, no fundo, é comum. E o próprio capitalismo, Élica, coisifica tudo, mercantiliza tudo, transforma tudo em fonte de lucro. O Leonardo Boff tem essa denúncia também. Ele fala que o capitalismo transforma a Mãe Terra num depositário morto de recursos a serem explorados para o funcionamento do tal mercado. Essa denúncia é muito importante. O Papa Francisco tratava o planeta Terra como casa comum. Portanto, muito mais a lógica da harmonia e do cuidado, da coparticipação, do que o domínio, a depredação, a exploração inconsequente, colocando o dinheiro quase como um deus. E também Papa Francisco dizia, o dinheiro deve servir, o dinheiro não deve governar ou dominar. Além disso, ele tem um histórico de visitar presídios. Ou seja, ele via a dignidade em todas as pessoas e não trabalhava com a lógica do descarte, do punitivismo, do cancelamento. Ele, inclusive, um dos últimos atos dele, Padre João, não sei se eu estou correto, na última semana, uma das últimas agendas dele foi visitar um presídio. E nós vivemos uma cultura de descarte, de punição, de cancelamento simbólico e físico de tantas pessoas. E sabe o que é curioso, Raimon? Eu pesquisei, acho que estou certo, vocês podem até me ajudar. Ele fez muitos gestos pastorais, muito importantes para o nosso tempo, dentro de limitações que também são muito grandes. Mas em termos de mudança de doutrina, textual, literal, objetiva, formal, ele conseguiu produzir uma, que é muito simbólica, que é a posição oficial do catolicismo contra a pena de morte.
e o catolicismo passando a trabalhar política e diplomaticamente em todos os países para a abolição da pena de morte. Eu não acho isso pouco. Numa lógica de extermínio, de uma punição pela violência, uma mudança em termos de doutrina de tamanha relevância, baseada nos direitos humanos, numa espiritualidade profunda, essa, essencialmente, do Evangelho, eu acho profundamente importante. Então, e como discípulo de Jesus, reivindicando esse evangelho de pés descalços, esse evangelho da misericórdia, da compaixão, do respeito à diversidade, que não é um projeto de poder, que não quer utilizar o Estado para dominar mentes e corpos, que rejeita armas, mas prefere partilhar o pão, que se nega à vingança e prefere o perdão, que vê dignidade em quem nos monstrifica e quer nos matar, que não desiste da misericórdia, da bondade, da partilha, da simplicidade, e que é supra-religioso no limite, porque não se pretende dominar o sentido do sagrado e de Deus. Então vai fazer falta, eu vou sentir saudade de alguém que eu não conheci. E ainda reivindicou o senso de humor, a beleza do riso, da brincadeira, da arte, da leveza, porque rir também é um ato de resistência, como dizia Paulo Gustavo. A generosidade que, em grande medida, nós tivemos na trajetória e que nos ensinou e que ficou dentro de nós, é dos ensinamentos do Papa Francisco. Aqui, Raymond lembra uma frase que diz: forte é quem morre e não admite matar. Alguns que ficam dizendo que mataram e que se vangloriam de terem matado, esses não são fortes. Esses são os fracos que acham que a força bruta, e é tanta mentira e tanta força bruta, lembrando uma outra canção, Cálice, que nós estamos vivenciando todos os dias. Então ali nós vimos essa noção de generosidade do Papa Francisco. E o Papa, o que ele dizia? Ele dizia, não existe mãe solteira. Mãe não é um estado civil. Mãe é uma condição, é mãe. E ele dizia, me chamam de comunistas, e alguns gostam de chamar todos de comunistas, como se isso carregasse em si alguma coisa a ser maldita. Mas ele dizia, me chamam, para alguns sou comunistas, mas o amor pelos pobres é o centro do Evangelho. E quando ele recebeu Dom Cláudio Umes, Dom Cláudio disse para ele, logo depois que ele foi eleito Papa, Dom Cláudio disse, não esqueça os pobres. E o Papa Francisco nunca esqueceu os pobres. Nunca esqueceu os pobres. E nunca esqueceu que aqui é uma casa comum. Aqui é uma casa comum. Quando a gente fala é uma casa comum, é que é uma casa para todas as formas de vida. Aqueles que acham que podem maltratar a natureza ou que podem maltratar os animais, em verdade acham que têm um poder de maltratar quem ele considera de forma subalterna. Então, portanto, o Papa Francisco, ele nos ensina o que significa você pregar a paz todos os dias. O que significa os ensinamentos de São Francisco de Assis, de Francisco e Clara, que estiveram sempre acolhendo todas as expressões de vida. E ali, Papa Francisco dizia que quase todos os dias ligava para a igreja, ali na faixa de Gaza, e perguntaram para ele, o que é que o senhor disse? E ele dizia, eu não falo, eu escuto. E ali as crianças, que muitas vezes são escondidas, ou que são ignoradas, e são, mais uma vez, mortificadas, as crianças de Gaza, elas tinham o acolhimento do Papa Francisco, que pregava a paz entre os povos. Por isso, vai fazer muita falta para todas as pessoas que acreditam que o sentido do cristianismo é fazer com que o exemplo de Cristo fale através de nós, das nossas ações, de como nós nos comportamos. E o Papa Francisco também falava sobre o que significa tentar utilizar a palavra ou o nome de Cristo contra os ensinamentos de Cristo. Por isso, vai fazer muita falta e nós vamos seguir para dizer e lembrar sempre que, como dizia Papa Francisco, é preciso pontes e não muros. E dizia, uma pessoa que pensa em construir muros e não pontes não é cristão. E também dizia, gays são filhos de Deus e têm direito de constituir famílias. E dizia sempre que é preciso nos pautar pelo próprio amor. Por isso eu termino como comecei, lembrando a frase aqui, que foi pontuada por Raymond, que é a frase de uma canção. Forte é quem morre e não admite matar.